Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então eu disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Depois disso eu ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então eu disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Fecha a tua Bíblia, coloca em cima da cadeira. Fecha seus olhos. Estamos aqui, mais um dia desse congresso, especial nessa noite, orando em favor do mês de junho. Eu creio que o Senhor tem grandes coisas para realizar nessa noite, através da sua palavra. Fale com Deus. Espírito Santo de Deus, nós estamos na tua presença e não há melhor lugar para se estar na tua presença. Revela-te a nós, Senhor, segundo a tua palavra. Porque lá no livro de Hebreus, a tua palavra diz que ela é viva e eficaz, mais cortante do que uma espada de 2 gumes, penetra o homem fazendo divisão entre a alma e o espírito, entre juntas e medulas. Ou seja, a tua palavra chega onde ninguém consegue chegar. Fala conosco nessa noite, Senhor, como te aprouver. Faço minhas palavras de João Batista quando ele diz: convém que eu diminua e o Senhor cresça. Esse altar aqui, Senhor, é teu. Esse altar é teu. Esse altar é teu. Essa igreja é tua. Esse povo é teu. A obra é do Senhor. Por isso o Senhor é que dá as ordens aqui. Faça conforme o teu querer. Espírito Santo, o Senhor encontre nessa noite corações quebrantados e contritos, porque desses o Senhor se abraça. Toda barreira, toda muralha caia por terra. Leva cativo o nosso entendimento a ti, Senhor, e fala conosco, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, pode se acomodar. Queridos, quando nós lemos a palavra do Senhor, e ler a palavra do Senhor é muito importante, nós meditarmos na Bíblia, nós estudarmos a Bíblia, nós conhecermos a Bíblia. E quando nós lemos a palavra do Senhor, nós vemos sempre que quando Deus vai agir, quando Deus vai fazer uma obra, Deus sempre levanta homens, pessoas, mulheres, enfim. Todas as vezes que Deus vai operar, Deus sempre escolhe alguém. Deus sempre levanta alguém. Pessoas talvez desacreditadas, pessoas talvez fora dos padrões sociais, pessoas muitas vezes que não habitam em palácios, pessoas que não são influentes na sociedade. Mas Deus sempre procura pessoas. E com o passar dos anos, hoje, Deus ainda continua procurando pessoas. Deus ainda continua procurando homens e mulheres, jovens, anciãos. Deus ainda continua procurando pessoas comuns para obras incomuns. Acho que você não entendeu. Deus ainda continua procurando pessoas comuns. Vire para o teu irmão e diga assim: você é comum? Ele continua procurando pessoas comuns para obras incomuns.
Se nós corrermos pelos trechos ou pelas páginas das Sagradas Escrituras, nós vemos Deus levantando Moisés como um libertador da nação, alguém que tinha defeitos, alguém que tinha limitações, mas nós vemos Deus capacitando esse homem. Ainda nós vemos Deus levantando Josué, o sucessor de Moisés. Deus levantando esse homem e Deus usando. Nós vemos Deus levantando reis como Davi, que ninguém dava nada para ele, inclusive a sua família, mas Deus o escolhe e o tira e traz as manadas, e chama ele para uma grande obra. Se não bastasse ainda, Deus levanta Salomão, seu filho, para ser conhecido como o homem mais sábio essa terra já viu. Além desse, ainda nos reis, nós vemos Josias, que Deus levanta de uma linhagem que fez o que era mal aos olhos do Senhor, mas que Deus levanta para fazer uma grande reforma no meio do povo. Se não bastasse libertadores e reis, Deus ainda levanta profetas como Elias, alguém que a Bíblia não traz nem a sua genealogia, mas alguém que Deus usou para colocar o dedo no nariz do rei e falar com autoridade. Alguém que Deus usou para profetizar, para falar que não haveria chuva e não houve. E quando abriu a boca queria chover, choveu. Isso me faz lembrar de Jeremias. Homens comuns que no seu chamado disse: Senhor, eu não passo de um menino. Mas alguém que profetizou em um tempo difícil, e ele profetizando algo, e a palavra do Senhor nos diz que todos os outros profetas profetizavam diferentemente dele. Ou seja, ele profetizava: se entregue ao plano de Deus, se entregue à Babilônia, porque essa é a vontade de Deus. Deus vai trazer juízo. Só ele falando isso. E todos os outros profetas dizendo assim: paz, paz, haverá paz, estamos todos em paz. Adivinha para quem o povo foi? Para aquele que tinha uma palavra confortável. Esse muitas vezes é o nosso erro, porque nós sempre procuramos uma palavra confortável. Nós sempre procuramos uma afirmação para aquilo que queremos. Nós sempre procuramos um sim. Não importa quem fale, mas nós queremos um sim. Mas eu entendo, querido, que todo o povo pendeu para os outros profetas, mas Deus honrou aquele que estava fazendo a vontade dele. E todos tiveram que ver que Jeremias tinha razão. Além disso, vejo Isaías, o próprio profeta que escreveu o texto que nós lemos, um profeta messiânico que profetizou sobre Jesus. Grandes homens, mas o maior plano de Deus nessa terra também, Deus precisava de um homem. Deus precisava de um homem, mas não podia agora ser um homem comum. Não podia ser agora um homem qualquer, porque agora o plano que eu estou falando é um plano de resgatar a humanidade da maldição do pecado. Então Deus precisava de alguém que não tivesse pecado. Deus precisava de alguém diferente. Diz a palavra do Senhor que entre os homens não se achou. Deus então envia o seu filho Jesus. Deus envia o seu filho Jesus para quê? Para trazer salvação, para rasgar a sentença de maldição do pecado que nos era contrária. Deus então envia Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo, e como homem,
Jesus cumpriu o plano do Pai. Essa obra ninguém poderia fazer, a não ser o Filho de Deus. Essa obra homem algum poderia realizar, a não ser o Filho de Deus. Diz a palavra do Senhor que ele nasceu e ele cresceu, que ele foi batizado por João Batista, que ele recebeu a afirmação e a confirmação do plano de Deus na vida dele. Diz a palavra do Senhor que ele começou a operar milagres, sinais, prodígios, maravilhas. Ele começou a fazer o que ninguém fazia. Ele começou a fazer o que ninguém poderia fazer. Só que ele sabia que ninguém poderia fazer o que ele fazia. Mas ele também sabia que as pessoas precisavam saber o que ele fazia. E as pessoas precisavam saber quem ele era. Então novamente ele vem levantar pessoas comuns. Quero que você vá para Mateus capítulo 10 agora, que é o texto da mensagem dessa noite. Evangelho de Mateus, capítulo de número 10, versículo de número 1. Nós vamos usar Mateus capítulo 10 inteiro hoje. Mateus capítulo 10, versículo 1. Quem achou, diga amém. Tendo Jesus chamado os 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre os espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: Simão, por sobrenome Pedro; André, seu irmão; Tiago, filho de Zebedeu; João, seu irmão; Filipe e Bartolomeu; Tomé e Mateus, o publicano; Tiago, filho de Alfeu e Tadeu; Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Eu vejo o plano de Deus se repetido aqui, aonde Jesus começa a escolher homens. Jesus começa a escolher pessoas normais, pessoas comuns, que talvez se eu e você olhasse, nós falaríamos: esse não, aquele jamais, esse muito menos. Se nós olharmos a história dos 12 apóstolos, nós vamos ver que 4 deles eram pescadores, eram pessoas simples. Outro era um publicano, cobrador de impostos, alguém odiado pelo povo. 11 deles eram galileus. Um era da Judéia. Homens, querido, que não tinham formação, homens que não tinham talvez diploma, homens comuns. Ei, Deus pode não escolher os melhores. Deus pode não escolher os mais capacitados. Deus pode não escolher os mais inteligentes. Deus pode não escolher talvez os mais bem-sucedidos. Deus pode não escolher talvez os mais bonitos. Mas uma coisa eu sei: eles podem não ser os melhores, os mais bonitos, os mais capacitados, talvez as pessoas mais indicadas, mas eles são as pessoas certas. Talvez você não esteja entendendo, mas o Espírito de Deus está falando com você aqui. Talvez as pessoas olham para você e falam assim: não, mas você não tem qualidade, mas você não é capaz, você não pode, você não, olha de onde você era, olha o que você fazia, olha o que você usava.
Olha, talvez as pessoas podem olhar para você e podem falar tudo. E talvez até mesmo você pode acreditar no que as pessoas falam. Eu posso falar tudo desses 12 homens, mas uma coisa eu não posso falar: eles não eram as pessoas erradas. Eles eram as pessoas certas. Jesus chama esses homens para uma grande obra. Mas o que eu acho lindo, querido, em Deus, na palavra de Deus, em Jesus, na obra de Deus, é que o Senhor não deixa ninguém confundido. O Senhor não deixa ninguém desamparado. O Senhor não engana ninguém. Quando Jesus chama esses homens, talvez em um dia comum, pescando, lavando as redes, Jesus chega e diz assim: ei, me segue, que a partir de hoje farei de vocês pecadores de almas. Jesus chega para um homem em plena função trabalhista, trabalhando, recebendo impostos. Jesus chega e fala: ei, Levi, segue-me. Mas o segredo, meu irmão, entenda isso. O segredo não está em Jesus falar: segue-me. A diferença está: eles se levantaram e seguiram, sem indagar, sem perguntar para onde, sem falar para quê, sem perguntar quanto eu vou ganhar, meu Deus, sem perguntar o que vai acontecer, sem perguntar: Jesus, é sério isso? Não. Quando Jesus chega para eles e fala: vem, segue, eles deixam tudo e vão. E a palavra do Senhor diz que o Senhor os reveste de autoridade. Autoridade para quê? Para expelir demônios. Autoridade para quê? Para orar enfermos serem curados. Autoridade para quê? Para operar milagres. Talvez nesse momento eles estariam em êxtase dizendo: agora nós seremos os caras. Agora nós seremos conhecidos. Agora nós seremos famosos. Valeu a pena deixar para seguir Jesus. Mas Jesus então começa a trazer o segundo sermão de Mateus. Primeiro sermão do monte. E agora Jesus traz um sermão dos discípulos. E Jesus começa a ensinar. Porque discípulo, querido, é aquele que segue alguém. É aquele que é aprendiz. Aquele que imita alguém. Aquele que tem um modelo e quer seguir, quer fazer igual. Esse é um discípulo. E quando Jesus chama eles para discípulos, Jesus então começa a instruí-los. Jesus começa a ensiná-los. E você vai ver no versículo de número 5 de Mateus 10. Não feche a sua Bíblia mais. Que Jesus começa a dar uma instrução. Jesus começa a instruí-los. E no versículo 5 Jesus diz assim: a estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritano. O que eu entendo é que quando Jesus chama, Jesus dá um rumo. Quando Jesus chama, Jesus dá uma direção. Que direção é essa? Não entre na cidade dos samaritanos. Não tomeis rumo aos gentios. Aí você pode dizer assim para mim: mas a palavra não era para ser pregada para todos? Sim. Mas algo deveria se cumprir antes disso. O que deveria se cumprir antes disso? Vim para os meus, e os meus me rejeitaram. E a partir dessa rejeição, a palavra se expandiu aos gentios. Então a ordem de Deus, de Jesus para eles é assim: não tome rumo dos gentios, não entre na cidade dos samaritanos. Ou seja, quando Jesus chama, Jesus dá uma direção. Segunda coisa que eu aprendo no versículo 6: mas de preferência procurai as ovelhas perdidas
da casa de Israel. Jesus dá uma direção, e com essa direção Jesus mostra um alvo. Qual que era o alvo? As ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus está falando para eles: vocês têm um endereço, vocês têm um lugar a chegar, vocês têm uma obra a fazer, vocês têm algo a cumprir, e não é por aqui, é por aqui. Porque se vocês forem na direção de vocês, vocês vão chegar no alvo de vocês. Mas se vocês forem na direção que eu lhes der, vocês vão chegar no alvo que eu quero que vocês cheguem. Sabe por que muitas vezes nós não estamos alcançando o alvo que Deus tem para as nossas vidas? Porque nós não estamos andando na direção que Deus quer que nós andemos. Como você vai alcançar o alvo que está aqui, que é de Deus para a sua vida, se você continua andando na direção que você quer? Se você continua fazendo o que você quer, do jeito que você quer. Ei, querido, Jesus dá uma direção, Jesus dá um alvo. Olha o versículo de número 7. E à medida que seguirdes, pregai, que está próximo o reino. Jesus dá uma direção, Jesus dá um alvo, e Jesus dá o que? A mensagem. Preguem, mas pregar o quê? Preguem que está próximo o reino dos céus. Olha que instrução, queridos. Olha que instrução. Vai por aqui, chega lá, e quando chegardes lá, você não precisa enfeitar, você não precisa encher linguiça, você não precisa de uma boa hermenêutica, de uma boa homilética, você não precisa de uma boa oratória, você precisa de uma boa mensagem. Porque se você, meu irmão, subir aqui em cima com uma boa hermenêutica, uma boa homilética, uma boa oratória, mas falar de você mesmo, meu irmão, você não convence ninguém. Mas quando você sobe aqui, talvez temendo, tremendo, sangrando, chorando, talvez com gelo na espinha, mas você diz: Senhor, a mensagem é tua, a palavra é tua. Talvez você sobe aqui gaguejando, mas Deus faz uma obra. Vai e pregue isso, que está próximo o reino do céu. E sabe o que me dói, querido? Eu vou falar. E é a mensagem que nós menos ouvimos hoje. A mensagem primordial que Jesus deixou. A primeira instrução aos apóstolos. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino do céu. Pregue que está próximo o reino do céu. E hoje nós ouvimos pregações sobre tantas coisas. Você vai ficar rico, você vai, é teu, recebe, restitui, e vem, e vai, e vem, e vai. E muitas vezes nós engavetamos o reino do céu. Ei, mas eu quero dizer uma coisa para você: a palavra do Senhor não caiu de moda, não. Não, a palavra do Senhor não caiu de moda, não. Ela diz assim: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Se Jesus mandou pregar o reino do céu lá atrás, é para nós nessa noite, é para nós nesses dias, é para nós lá onde nós moramos, estudamos, trabalhando. Deus tem uma mensagem para nós: pregai que está próximo o reino dos céus. Direção, alvo, mensagem. Aleluia. Versículo 9: não provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Direção, rumo, mensagem. E agora Deus fala de provisão. Não se preocupe com o ouro, não se preocupe com a prata, não se preocupe com a riqueza. O apóstolo Paulo vem trazendo uma mensagem
que hoje os pregadores da prosperidade, se pudessem rasgar, eles rasgariam. Paulo diz assim: se tiverdes com que comer e se vestir, dai graças a Deus. Jesus está falando aqui, ó, não se preocupe com ouro, não busque prata, mas o trabalhador é digno do seu alimento. E Jesus está dizendo aqui: vai, filho, vai, porque aqueles que eu envio, eu dou direção, eu dou alvo, eu dou uma mensagem, eu dou suporte. Suporte. A palavra do Senhor diz assim: mas buscai em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, e todas as demais coisas, todas as coisas secundárias, todas as coisas supérfluas vos serão acrescentadas. E no versículo de número 12, ao entrares na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa e daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menor rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo, do que para aquela cidade. Jesus está dizendo aqui: eu vou vos enviar, eu vou dar direção, eu vou dar o rumo, eu vou dar o alvo, eu vou dar a palavra, eu vou dar a provisão, mas vocês chegarão em alguns lugares que as pessoas não darão ouvido. Você chegará diante de algumas pessoas que vocês irão falar e eles não irão dar crédito. Olha o que Jesus está instruindo a eles. Olha o que eu disse há pouco, que Jesus não deixa ninguém confundido. Jesus está dizendo aí: a mensagem é boa, mas haverá corações incrédulos que não receberão essa palavra. E o que fazer? Nada. Porque quem prega é você, sou eu, mas quem convence é o Espírito. Um planta, outro rega, mas é Deus que dá o crescimento. Costumo dizer que a palavra, meu irmão, ela traz vida e traz morte. Se você ouvir uma palavra vinda de Deus e você acatar essa palavra e deixar o Espírito de Deus mudar a sua vida, você vai ter vida. Agora, se você ouvir uma palavra, por mais dura que ela seja, e você falar: eu não quero isso, um dia, diante do juízo, você será lembrado que você ouviu uma palavra e você não deu crédito. Isso te trará morte. Isso me faz lembrar o chamado de Ezequiel. Quando Deus chama Ezequiel lá no rio Quebar, às margens, Deus fala para Ezequiel nos capítulos subsequentes: ei, eu vou levantar você, eu vou te usar, tu serás grande, mas eu vou te colocar no meio de uma casa rebelde, de um povo rebelde. Eles não te darão ouvido, mas mesmo assim, diz o Senhor para Ezequiel, pregue a palavra. Eles não darão ouvido, mas um dia eles saberão que houve entre eles um profeta. O que será que vão pensar de mim se eu pregar? Não sei. O que será que vão pensar de mim se eu falar de Jesus? Não sei. O que será que vão pensar de mim se eu falar a verdade, se eu combater o pecado? Não sei, meu irmão. Eu não sei o que vão pensar de mim. Eu não sei o que vão pensar de você. Mas uma coisa eu digo, meu irmão: pregue, fale, lave o Evangelho, porque foi para isso que o Senhor nos chamou. A segunda parte do sermão de Jesus para esses discípulos são as admoestações, são as advertências. No versículo de número 16 ele diz assim: eis que eu vos envio como ovelha no meio de lobos. Olha a continuidade disso. Sede, portanto, prudentes como a serpente, e simples como as pombas.
Seja prudente, como uma serpente, mas seja simples, como uma pomba. Se você ler lá em Gênesis capítulo 3, você vai ver que a serpente é o mais sagaz dos animais. E a história nos diz que a pomba, a realidade aqui, o tempo aqui de Israel, de Jerusalém, era símbolo de pureza, de santidade. O que Jesus está falando aqui? Sagacidade e pureza. Prudência e pureza. Esperteza e santidade. Simplicidade, meu irmão, mas inteligência. Olha Jesus falando como nós devemos proceder aqui, ó. Eu não posso rachar no meio e ser simplesmente sagaz como uma serpente. Eu não posso simplesmente rachar isso aqui e ser prudente como uma serpente, porque senão eu vou ser legalista. Porque senão, meu irmão, eu vou ser radical. Também não posso rasgar no meio e ser simplesmente simples como uma pomba, porque senão eu vou ser passado para trás. Eu vou acreditar em tudo, porque senão eu vou ser enganado a todo momento. Isso que Jesus está falando aqui é: vigie, mas seja simples. Fale a verdade, mas tenha um coração simples. Leve o evangelho nu e cru, sim, mas tenha o amor. Seja prudente, mas também seja santo. Nós não podemos ser o 880, nós temos que ser regrados. Os envio no meio de lobos. Olha onde vocês vão, no meio de lobos. Vocês não vão no meio de ovelhas, vocês vão no meio de lobos. Então seja prudente, mas também seja simples. A nossa vida tem que ser assim, queridos. Nós temos que viver a verdade, mas nós também temos que estender o nosso braço. Nós temos que ser radicais contra o pecado, sim, mas também temos que estender a mão para aqueles que estão caídos. Nós não podemos ser como o sacerdote e o levita, lá da parábola do bom samaritano. Legalistas, prudentes ao extremo, mas não tiveram a sensibilidade de parar e estender a mão para alguém, meu Deus, para alguém que estava caído à beira do caminho. Eu e você conhecemos pessoas que estão caídas à beira do caminho, e muitas vezes nós temos passado de largo, e muitas vezes nós temos passado longe, quando na verdade o chamado de Jesus para mim, para você e para a igreja é que nós venhamos estender a prudente como uma serpente, mas simples como uma pomba. Muitas vezes nós não queremos ouvir, muitas vezes nós não queremos abraçar, muitas vezes nós sabemos que alguém caiu e nós falamos: ah lá, ó, eu sabia. Ah, caiu, né? Ah! Eu avisei. Sua própria casa. Quem ama seu pai mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que mim não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perdê-la por minha causa, achá-la-á. Ele não veio trazer paz, ele veio trazer espada.
Sabe o que é isso? A verdadeira palavra confronta. A verdadeira palavra, meu irmão, te chacoalha na cadeira e deixa você. Verdadeiro evangelho, meu irmão, mexe com as suas estruturas. O verdadeiro evangelho muitas vezes deixa você irado com o pregador. O verdadeiro evangelho deixa você muitas vezes incomodado com a palavra. Mas Jesus vem dizer: eu não vim trazer paz. Eu não vim trazer uma palavra doce, gostosa, de afirmação, como eu disse no começo. Eu não vim trazer uma palavra de concordância com aquilo que vocês estão fazendo, achando ou pensando, não. Eu vim trazer uma palavra que resume lá na pregação de João Batista: arrependei-vos, raça de víboras. Os religiosos da época, todos cheios de si, com as escrituras debaixo do braço, cheio de legalidade, indo ouvir o sermão de João Batista, dizendo assim: agora ele vai falar tudo o que nós sabemos. Nós sabemos tudo, nós fazemos tudo, nós somos religiosos, nós sacrificamos, nós sabemos a ordem do culto certinha. Como aquele jovem rico que chegou diante do Senhor Jesus: o que eu preciso fazer para ser salvo? Honra teu pai e tua mãe, obedeça os mandamentos. Ah, Jesus, isso tudo eu faço, sou o cara. Então vende tudo o que você tem, reparte aos pobres e vem e me segue. Espada. 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 Quando as pessoas chegaram diante de João Batista, a qual ele vai trazer uma palavra, João Batista vem: arrependei-vos, raça de víboras. Deixe o pecado. Deixe o pecado. Mas o pecado é gostoso, mas deixa o pecado. Mas o vício é bom, mas deixa esse vício. Ah, mas o sexo ilícito, seja fora do casamento, adultério, homossexualidade, mas isso é bom. Mas deixa isso, porque isso não agrada ao Senhor. Ah, mas ninguém sabe, ninguém uma vírgula, meu irmão. Ninguém uma vírgula. Eu acabei de ler aqui: não há nada encoberto que não há de ser revelado. Eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Eu vim trazer uma palavra que confronta. Eu vim trazer uma palavra que causa burburinho. Não estou falando de mim não, estou falando de Jesus falando aqui. Vim causar divisão. Sabe onde está tudo sossegado? Eu vim mexer. Eu vim mexer. Nós cantamos, não é? Com aquela música lá: mexe com minha estrutura. Aí quando Deus mexe, não, sem mexer, tirar do comodismo. Tirar do comodismo. Não vim trazer paz, mas vim trazer uma divisão entre o homem e seu pai. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que mim não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Ele está falando aqui do tema do retiro desse ano: renúncia. Ele está falando de renúncia, que está lá em Marcos capítulo 8, versículo 34. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Negue as suas vontades, seus desejos, seus prazeres, seu achismo. Negue tudo isso. Tome a sua cruz. E me segue. E me segue. Olha as dificuldades. Quem acha a sua vida perde-a. Mas quem todavia perde a vida por minha causa, esse achará. Eu já disse aqui em outra oportunidade, mas isso me traz à tona novamente essa citação. O inimigo, querido, sabe como a estratégia do inimigo nesses dias? O inimigo está fazendo a terra parecer gostosa. O inimigo está fazendo essa terra aqui, o mundo que nós vivemos, parecer gostoso. Sabe?
Você pega um crente, estou dizendo que isso é errado, entenda isso. Você pega um crente que tem uma melhor casa, melhor carro, come do bom e do melhor. Tudo. Fala assim para ele, você quer que Jesus volte? Sim, para frente. Eu quero que volte, mas não, lá para 2230, lá para 3023, lá. Aí você pega um apóstolo perseguido, você pega um cristão mártir, lá em Roma, um leão na frente deles, pronto para ser solto. Aí você fala assim, você quer que Jesus volte? Ele fala, agora! Já! E o inimigo está fazendo? O inimigo está deixando isso aqui gostoso. Deixando isso aqui gostoso. Aí os crentes não têm pressa. Ninguém mais clama Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Porque não há perseguição. Está tudo bom. O que o inimigo está fazendo? Fazendo com que nós achemos a nossa vida. Olha isso. O inimigo está fazendo com que nós venhamos achar a nossa vida aqui. Está tudo tranquilo aqui. Você é crente? Sou crente, mas como que é a sua vida cristã? Não, eu dou o dízimo. Aleluia, dou o dízimo. Isso é importante, sim. E a sua vida, como que é a sua vida? Não, eu venho no culto de domingo. Você vem todo domingo? Todo domingo eu venho. Mas não, eu vou de domingo. Já cumpri minha obrigação. Fui domingo de manhã. Agora domingo à noite, estou livre. Não, eu vou domingo à noite, porque de manhã eu tenho um churrasco. Eu vou à noite só. Mas e de semana? Não, mas de semana... Mas você vai de domingo? Vou de domingo. O que mais você faz? Ah, eu vou de domingo. Mas e fora isso? Não, tem... fora isso tem o domingo que eu não vou. Mas eu vou de domingo. Né? Estamos juntos, pastor Vail. É nóis. Você está entendendo? Ô crente, vou ter que falar para você. Você achou a sua vida? Você achou um jeito cômodo de fazer a obra de Deus? Você achou a sua vida? Só que qual que é a palavra que vem depois de aquele que achar a sua vida? Ele vai perder. Ele vai perder. E aqui ele está falando de vida terrena e eternidade. E quando ele fala aquele que achar a sua vida terrena, perderá a eternidade. Em contrapartida ele fala, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, vida terrena, ele achará a eternidade. O Denis estava pregando aqui no culto de jovens, ele fez uma ilustração que ele trouxe uma corda comprida, compridona. Meu Deus. E tinha uma pontinha assim vermelha. Corda. Aí ele falou assim, essa pontinha vermelha é a nossa vida terrena. Nós trabalhamos, nós nos matamos, nós corremos, tal. Só que essa aqui é a nossa vida terrena. Agora olha a nossa vida eterna. Vou puxar branco. Não tinha mais fim a corda. A nossa vida terrena, meu irmão, que nós tanto nos matamos, nós tanto zelamos, nós tanto nos perdemos noite de sono por ela. É importante, mas é desse tamanho, perto da eternidade com Deus. Ou não. Aquele que achar a sua vida, aleluia, perdê-la-á.
Quem todavia perde a sua vida por minha causa, aquele que renuncia a tudo, aquele que toma a cruz e segue, esse acha. Aí ele termina com o quê? As recompensas. Dizendo: quem vos recebe a mim, quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão do justo. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Vos receber aqui é receber a mensagem. Aquele que vos recebe, ele está dizendo no original, aquele que recebe a mensagem que vocês estão trazendo, recebe a mim. E aquele que recebe a mim, recebe ao Pai. Porque ele diz assim: ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ei, meu irmão, quem aqui quer ir para o céu? Quem aqui quer ir para o céu? Amém? Tem que passar por Jesus. Tem que passar pelo caminho estreito, pela porta estreita, e se chama Jesus. Então aquele que recebe a palavra, aquele que toma posse da palavra, esse recebe Jesus. Quem recebe a Jesus, recebe ao... Ele termina dizendo num texto: quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, por ser esse meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Galardão aqui ele está dizendo, lá em 1 Coríntios, vai lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10 ao 14, vem para cá, equipe de louvor. Quem faz a vontade do Senhor tem um galardão. Obedece ao Senhor, quem faz, agrada ao Senhor, ele tem um galardão. Versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, por cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto. Qual é? Jesus. Não existe outro caminho, não existe outra verdade, não existe outra vida. Contudo, se o que alguém edifica sobre fundamento é ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia, esse dia aí está como aí, letra maiúscula? Então não é um dia qualquer, é o grande dia, o dia do juízo, é o dia da vinda do Senhor. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo aprovará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Todas as nossas obras diante de Deus um dia serão provadas, provadas pelo fogo. E se a nossa obra for ouro, prata, se a nossa obra for algo precioso diante de Deus, isso quando for provado pelo fogo, ele vai melhorar. Agora, se a nossa obra for palha, feno, madeira, o fogo vai consumir. Tudo o que eu e você fazemos, igreja, tudo está diante de Deus. Tudo que eu e você temos feito está diante de Deus. Aí eu te pergunto, qual é a tua motivação nessa noite? O que está te impedindo de fazer a vontade de Deus? O que você está esperando, meu irmão, para dizer: eis-me aqui, envia-me a mim? O que você está esperando para atender o chamado que Deus tem para a sua vida? Ah, pregador, mas eu
Os discípulos eram homens comuns, cheios de defeitos. Eram homens que falharam. Porque a palavra do Senhor nos diz aí em Mateus capítulo 17, versículo 16. Eles falharam no ministério. Quando Jesus desce do monte da transfiguração com Pedro, Tiago e João, veio o pai de um menino endemoniado, desesperado. Senhor, expulsa o demônio do meu filho, porque eu já levei ele para os teus discípulos e eles não conseguiram. Então eles falharam. Eles tiveram falhas. Foram homens que pensaram em desistir. E quando Jesus já ressurreto lá em Lucas, meu Deus, Jesus vai atrás de 2 discípulos que estavam indo embora, a caminho de Emaús, desistindo. E Jesus vai buscar homens comuns que tiveram o sentimento de desistir, de parar, de abandonar. Homens que duvidaram. João capítulo 20, versículo 25, quando Jesus reaparece aos discípulos, depois há um burburinho, Tomé fala assim: se eu não colocar a mão do lado dele, eu não acredito. Duvidaram. Homens que tiveram de ser socorridos, passaram por apuros. Lá em Mateus 8, 23, estavam num barco e a tempestade veio sobre o barco. Eles não sabiam o que fazer e foram acordar Jesus: Senhor, nos socorre, que vamos morrer. Homens que passaram por dificuldades, tiveram que depender do socorro de Deus em dado momento. Homens que fugiram. Homens que fugiram. Lá em Mateus 26, 56, quando Jesus é preso, a palavra diz que os discípulos fugiram. Fugiram. Homens que negaram. Mateus 26 fala da negação de Pedro: não o conheço, nunca ouvi, nem jamais o conheci. Negaram. Homens comuns. Aleluia. Homens que tiveram medo. João capítulo 20, versículo 19. Depois que Jesus morreu, quando Jesus ressuscitou, Jesus chegou na casa, eles estavam trancados em casa com medo. Medo. Medo do que poderia sobrevir sobre eles. Homens que fracassaram na oração em dado momento. Quando Jesus, meu irmão, estava lá no Getsemane, Jesus estava chorando, Jesus estava orando, e Jesus voltou. Eles estavam dormindo. Homens limitados. Homens que muitas vezes não suportaram a palavra. Quando Jesus, lá em João capítulo 6, está pregando acerca do reino, todo mundo começa a ir embora. E a Bíblia diz: e alguns discípulos também. Aí Jesus diz: nós não irei com eles. Aí nós vemos Pedro dizendo: para onde iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? Homens que deram brecha em dado momento. Porque quando Jesus perguntou para eles: quem dizeis os homens que eu sou? Uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és João Batista. E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro diz: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Bem-aventurado é tu, Simão, que não foste nem carne nem sangue, mas o meu Pai que está no céu que revelou. Mas passou no mesmo capítulo, quando Jesus falou que ele haveria de morrer, haveria de padecer. Pedro fala assim: Senhor, isso não vai acontecer com o Senhor. Aí Jesus olha para Pedro e diz assim: para trás de mim, Satanás. Homens que tiveram limitações, sim, mas homens que, exceto o traidor,
perseveraram até o fim. O fim. Perseveraram até o fim. Mas o que foi essa perseverança? Foi uma perseverança qualquer? Não! Que perseverança foi essa? Eu vou citar algumas coisas para você, para eu estar encerrando já. Perseverança que levou Pedro a ser crucificado de cabeça para baixo. Perseverança que levou André, seu irmão, a ser crucificado numa cruz em forma de X. Perseverança essa que levou Tiago a ser decapitado. Perseverança essa que levou João a ter uma morte natural, sim, mas no exílio, preso. Perseverança essa que levou Filipe a ser enforcado, Bartolomeu a ser esfolado vivo, puxado por cavalos, Mateus morto à espada, Tiago menor crucificado no Egito. E há uma particularidade de Tiago que diz assim, que na hora da sua morte, quanto mais ele chegava perto da cruz, ele dizia, mais ele se alegrava, mais ele se alegrava, mais ele se alegrava, mais ele se alegrava, mais ele se alegrava. Olha isso, mais ele se alegrava. Por quê? Pelo fato de poder ter a oportunidade de ter uma morte como a do seu mestre. Fidelidade essa que levou Tadeu, Judas Tadeu, a ser martirizado na Pérsia. Simão o Zelote a ser crucificado. Fidelidade essa que levou Paulo a ser martirizado. Fidelidade essa que levou Estevão a ser apedrejado. Mas todos eles puderam gozar do que está lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, não precisa abrir, a parte C do versículo que diz assim: seja fiel até a morte, porque eu te darei a coroa da vida.